Então, como vocês viram aí, o projetinho está pronto aqui. Respondendo as perguntas, foi perguntado se dá para fazer um pequeno inversor com ele. Sim, basta tirar mais um pouco dessas voltas aqui que a gente fez, ou deixar essa mesma quantidade de voltas e mudar na saída lá. Então a saída, se eu estiver usando aqui 12 mais 12, eu vou ter a saída lá de 110 volts mais ou menos a 380 volts. De acordo, eu vou regulando lá. Aonde era a entrada dele, passará a ser a saída. Então aqui, a tomada dele de entrada vai passar a ser a saída se eu estiver usando como inversor. A outra pergunta é se pode usar como carregador de bateria. Sim. Aí como eu mostrei para vocês aqui, olha, entre ponta e outra aqui ficou as tensões máximas e entre meio as mínimas. E como retificar ele apenas com 2 diodos? Então aqui eu tenho 2 diodos aqui, olha. Se a câmera vai pegar aí. Então esse lado pretinho aqui, olha, será a entrada do positivo. E vai sair desse lado aqui onde é que tem a faixinha branca, positivo. Então a gente vai pegar os 2 diodos assim, olha. Juntar um no outro para ser aí a saída positiva. E esses lados das pontinhas pretas, vamos colocar de um lado aqui, olha. De um lado e do outro aqui, para a gente fazer a retificação. Com essa retificação aí podemos carregar baterias. Aí vamos ter a tensão aqui nesse borne aqui que vai ser o negativo, e os dois lá que eu juntei lá nos diodos vai ser o positivo. Se eu juntar esses dois aqui, olha, aqui vai dar fogo, se eu não colocar os diodos. Mas como eu vou colocar os diodos, vai puxar meia onda de cada lado. Outra questão é, eu posso colocar vários diodos desse para ter uma melhor corrente na saída, para aumentar a corrente de cada diodo. Exemplo, esse diodo aqui suporta apenas 6 amperes, mas em trabalho mesmo ele vai aguentar 3. Posso colocar vários desses? Sim. Só que entre eles, a junção deles aqui do diodo, ela vai comportar de modo diferente, porque nessa junção de material sempre há uma diferença na resistência do diodo. Então uns vai deixar passar uma corrente maior, o que pode acontecer, estourar aí um diodo desse que está passando a corrente maior. Mas vamos aqui só aos testes. Então um transformadorzinho desse aqui, dá para vocês testar pequenos motores aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ou fazer qualquer outra coisa. Se eu retificar ele aqui a saída e ir controlando lá, tem como eu controlar a velocidade de um motor aqui, um motor de corrente contínua, e se eu tirar um motor de corrente alternada. Tem como controlar um motor de corrente contínua sem outro dispositivo, só através da tensão. Então vamos fazer um teste nele aqui de corrente. Então eu tenho aqui um bobinamento aqui, uma bobina de transformador, para a gente usar como se fosse uma resistência. Ele tem uma resistência de meio ohm, então iria passar uma corrente muito alta. Mas como eu vou colocar em corrente alternada, vai ter também o fator da indutância. Ele tem uma indutância de 1 mH. Ele tem a indutância de 1 mH e 4 mH quando está... Deixa eu pegar o indutímetro aqui. Então sempre que eu uso um aparelho aqui, o pessoal sempre pergunta, então eu vou estar lembrando logo isso aqui. Esse é o RL250 da ICEL. Ele serve para medir indutância ou para medir a resistência. Serve também para medir o HFE dos transistores e continuidade de diodos ou polaridade de diodo. Então vou medir aqui a indutância dele. Então olha aí, ó, fora do ferro ele dá aí 1 mH aí. Seria o Held dividido em 1000 partes, ele tem apenas uma dessas 1000 partes. Quando eu coloco ele no ferro, ele tem 4 mH, para você ver que aumentou aí. Então vamos testar ele primeiro, sem o ferro. Como eu ia dizendo, então o efeito aqui de barrar a corrente dele
não vai ser pela resistência, e sim pela indutância que ele tem. Porque pela essa resistência aqui, olha, de meio ohm aí, eu colocar ali em 12 volts, então ia sair uma corrente muito alta ali para o nosso tráfego. Então vou colocar ele aqui. Eu vou estar medindo a tensão que está aparecendo nos terminais. E aqui a corrente que está passando para ir para essa bobina aqui, para esse circuito aí. Então vou ligar ele aqui. Então vocês veem aí que está passando aí 10 volts e 15 amperes. Agora vamos aqui, olha. Ou melhor, vou deixar ligada. Ou para vocês verem como é a queda de tensão aí. Ou melhor, como é a queda de corrente. Olha lá, baixou. Se eu vou levantando ela aqui, olha. Como abaixou a corrente, diminuiu a corrente, a tensão se recuperou. E aí, se eu fechar esse núcleo, olha, a corrente caiu para 2, uma corrente de 7 caiu para 2, e a tensão manteve ali. Então vou aumentando aqui. Olha, 13 volts, 14, 15, a corrente 2,7, corrente de 4, a tensão de 23. Sei que a tensão era 24, não deu uma queda tão alta. Agora eu vou tirar aqui. 22 volts, olha a corrente, 13. Só porque eu abri aí. Entenderam? Então a corrente de 13 aqui, ele vai funcionar, só que não vai aguentar muito tempo. Então o projeto nosso seria esse aí, olha. 9 amperes para trabalhar aqui normal, sem aquecer. Esse é o projeto aí que a gente fez. Então, como vocês viram aí o efeito da indutância, eu já passei outros vídeos aí falando sobre indutores e sobre a influência deles. Olha que o movimento da bobina aqui vai aumentando lá a corrente de passagem e caindo a tensão. Então vou funcionar o motor para vocês verem já em corrente contínua. Então deu para vocês verem aí que mesmo puxando uma corrente alta, não teve tanta queda de tensão na saída. Isso que ele tem um bom bobinamento, e também o ferro é um bom ferro. Não é um ferro que tem tantas perdas. Se fosse um ferro que tivesse muitas perdas, então a queda de tensão seria maior. Então, só para efeito didático, eu vou mostrar aqui também uma resistência. Essa resistência ela tem 8,5 ohms. Está ali na escala de 200 ohms. Então o efeito aqui será resistivo, não será indutivo como no outro. Então vou ligar ele ali nas mesmas tensões e mostrar para vocês. Então aí, a 11,8 volt ali, olha, 900 miliamperes está passando. A 13 volts ali, 1 ampere está passando, olha. 14, 1.2, 1.3. 1.3 é 1 ampere e 300 miliamperes. 17. E aqui que já é a máxima. Deu uma queda de 1 volt aí, passando 2 amperes. E a resistência aqui ela já vai aquecendo. Então, olha, o multímetro é recomendado a gente mudar a chave dele aqui com o aparelho fora da medição. Ao fazer isso aqui, está mudando, pode danificar o aparelho. Então, evite muito isso. Esse aqui, esse é o ICEL MD 61111. Ou melhor, 6111. Ele tem várias medidas, desde medida de
capacitância, medidas de resistência, medida de tensão contínua e alternada, medida de corrente contínua e alternada até 20 amperes. Só para mostrar ela aqui como regulador de velocidade do motor, o motorzinho que eu uso aqui sempre, motorzinho engrenado. Então eu puxei aqui, ó, de um lado e outro, formando os dois diodos aqui, ó, positivo, ó, saída aqui positiva. E o centro dele lá onde é que eu tinha juntado os dois polos, negativo. Então olha aí, ó. Esse é o motor engrenado, já mostrei ele várias vezes aqui no canal. Um motor que tem um bom torque, ele é engrenado. Bem pessoal, então aqui conclui os testes do transformadorzinho. Se vocês tiverem alguma coisa aí para perguntar sobre ele, pode deixar as perguntas abaixo do vídeo. Vai dar para vocês fazer um inversorzinho. Outra coisa que perguntaram foi o seguinte: eu posso colocar dois, um sobre o outro, um por cima do outro aqui, e bobinar para aumentar a área do ferro? Sim. Posso colocar 3? Não, já começa a saturar. Porque o correto em transformadores é você aumentar até 1,5 vezes. Olha o que acontece. Vou pegar um transformador aqui para vocês verem. Olha aqui, um transformador como esse aqui, por exemplo. Aí você arruma outro transformador que tem a mesma medida, coloca por cima e coloca outro e faz aquela coisa desse tamanho. Ali você vai estar saturando, você não aumentou a área útil dele, porque as pernas não acompanhou aquela medida. As pernas de fora que compõem não acompanhou. Essa perna central, ela é 2 vezes essa parte aqui. Então você só vai poder aumentar aqui até 1,5 vezes, máximo 2, mas já começa a saturar. Agora de 1,5 vezes já não tem tanta perda. Exemplo aqui, se aqui tem 5, essa medida da perna central aqui do E tem 5, então você vai poder colocar até 1,5 vezes 5 aqui, que vai dar 7,5. Aqui. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Aí tem como, no caso desse aqui, daria ali para colocar um por cima do outro, que não ia sobrepor as medidas de área dele. Então se vocês gostaram, deixa o ok de vocês aí, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.